Aí, gente, minha cortina. A gente usa duas cortinas. Essa aqui no fundo, só que ela é muito clara, tá vendo? A claridade passa muito fácil. Aí a gente vem e coloca outra. Só que aí ela tava muito curta. Ela tava com esse barrado aqui, ó, todo. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Espera aí. Assim, ó. Ela tava, tá vendo essa marca aqui, ó? Tem uma marca aqui, ó. Ela tava aqui, ó. Ó. Então, ó, tava passando uma claridade ainda, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, devia ter filmado antes, né? Tava passando essa claridade aqui, ó. Aí eu vim cá. Olha que belezinha. Nossa, ficou show de bola. Só desfiz a barra, tá vendo? Esse tamanho todo aqui que a gente ganhou. Não, na verdade aqui, né? Aqui, ó. A gente ganhou esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço já é o suficiente. Tá vendo? Pra chegar até essa marca aqui, ó, da madeira. Então, deu certo. Aí que eu fiz, desfiz a barra e colei essa parte aqui, ó, porque ela tava desfiando. Tem uns pedaços que não dá pra fazer, não dá pra costurar, tá vendo? E ia me tomar muito tempo. E é um tempo que eu não tô querendo gastar. E aí eu vim cá e colei, tá vendo? Só que aí eu tô pensando, na hora de lavar essa cortina, ela vai desfazer toda, né? Então essa aqui eu não sei o que eu vou fazer na hora de lavar. Deveria ter feito isso depois de lavar? Deveria, porque já tá precisando. Mês que vem eu já tenho que tirar pra lavar, né? Porque a cada 6 meses a gente lava a cortina. Eu lavei ela lá em Ramamatos antes de vir embora. Lavei ela em fevereiro. É isso mesmo, então agosto seria o prazo, né? Enfim, vou ver o que eu faço. E aí, ó, quando fechar tudo e apagar a luz, ó, tá vendo que ainda passa um pouquinho de claridade, ó? Em cima também é um recurso técnico, eu coloquei uns panos lá em cima, mas já deu uma melhorada boa. Muito bom. Gostei. Aí aqui, ó, eu coloquei esses paninhos. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aí, ó. Aqui em cima eu coloquei uns paninhos, porque aqui, ó, a cortina eu posso tanto colocar no fundo, né, que é essa aqui, e essa aqui pra frente, né? É um trilho duplo, né? Vamos falar assim. Olha, gente, que interessante o jeito que é o ganchinho. Olha, eu acho muito legal. Você vem cá, só encaixa e tá pronto. E aí, acabou. Aí esse aqui, ó, ele tem um imã do outro lado, ó. Elas se encontram aqui, ó. Não sei se vai ficar bom. Ó. Aí, ó. Ela tem um imã. Eu acho o máximo isso. É muito Japão. Aí você vem cá, afasta pra abrir a cortina. Acabou. Ah, é muito legal. E hoje o dia tá tão bonito. Olha. Bonito, bonito, bonito. Mas tá um calor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Família Anraco. Se você é novo por aqui, eu sou a Jaqueline e moro com a minha família aqui no Japão. E aí, como é que vocês estão? Eu tô em casa. Luna acabou de sair para resolver um negócio da prefeitura. Ela tá sem o seguro saúde, né? E aí, como a gente tá indo fazer um baito, ela não tem seguro, né? Não tem o seguro saúde. Então ela vai fazer o da prefeitura, que é o que eles chamam aqui de Kokumi. E aí eu deixei ela aí com o pessoal da agência, né? Que nos trouxe do Brasil. Aí o bom é que eles dão todo esse tipo de suporte, sabe? Quem quiser saber sobre a agência que a gente veio, me chama no direct do Instagram, tá bom? O Instagram tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, gente, vim atualizar vocês. Eu tinha feito um vídeo semana passada. Semana passada o mozão tava de aqui. Tava trabalhando de madrugada e dormindo de dia, né? E aí eu fui pra rua, né, pra poder gravar. Se eu não me engano foi na sexta ou foi na quinta passada. Só que aí, sabe aquele dia que você não tá afim de gravar vídeo? Mas sabe assim, aquele dia que você não tá inspirado? Que você fala assim, ai,
Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ah, eu vou falar aqui o que eu tenho que falar, vou gravar o que eu tenho que gravar. E aí eu acabei não gostando da vibe que eu tava aquele dia, sabe? Eu tava meio mal-humorada. E eu descobri que eu tava de TPM, né? Descobri não, lembrei que eu tava de TPM aquela semana passada. E aí eu falei assim, então é por isso que eu não tava muito afim de conversar direito, de explicar. Em compensação, hoje eu já tô mais faladeira. Sim. Aí já acordei empolgada, já mexi aqui com umas coisas aqui de casa, já me organizei aqui umas coisas. E como a gente vai começar a trabalhar essa semana, então, sabe aquelas coisas assim que você tem que fazer e você vai deixando pra última hora? Então, sou eu. Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Acho que vocês vão se identificar com a minha pessoa. Sou dessas. Tem um monte de coisa pra fazer, mas quem disse que eu faço? Aí vai ficando. Aí quando eu sei que não tem mais jeito que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Aí hoje eu tô aqui ajeitando umas coisas. Nesse momento eu vou temperar aqui uma carne que eu comprei. Eu tenho um pouco de dificuldade com carne, porque eu amo carne de boi. Amo. E eu não sou fã de frango. Não sou fã de frango. Sabe como que eu gosto de frango? Gosto dele a milanesa, frito. Gosto do tal do caraguê, que tem aqui, que é muito bom. Que é a parte da coxa e sobrecoxa do frango, que eles temperam, empanam e fritam. E eu gosto do peito de frango empanado, gosto da coxinha da asa assada quando é no churrasco do Brasil, né? Porque o daqui eu ainda não experimentei. Então, assim, eu gosto do frango desse tipo. Gosto dele assim, sabe? Fritinho, empanadinho. Não sou muito fã de filé de frango grelhado. Pra mim ele tem que ser assim, feito na hora e comer na hora, porque depois ele fica borrachudo. Se requentar, então, misericórdia, aí que eu não como mesmo, porque ele fica com gosto, sei lá, de granja. Eu falo que parece que tem gosto de granja. Nossa, aí fica intragável. Deus que me perdoe, tá? Desculpa pra quem é fã de frango, mas eu já tentei de tudo, sabe? Temperar de outro jeito, deixar marinando, já tentei de tudo. Todas as possibilidades que vocês imaginarem eu já tentei, mas frango não me desce. E aí, tem uma parte do porco que eu gosto, que é a bisteca. Só que eu sei que a bisteca é muito gordurosa. Mas, ultimamente, eu tô fechando o olho e comendo, porque não tem jeito. Não que eu esteja de dieta, até porque não tem como fazer dieta sem estar treinando, né? Você tem que começar a treinar, né? Acostumar seu corpo a se movimentar e depois ir adaptar a dieta, né? Pra fazer efeito. Só que assim, eu dei uma limpada, sabe? Nas coisas que eu tava comendo. Eu tava comendo muita besteira. Lanchando muito biscoitinho. Que aqui é uma tentação, né? Aqui no Japão tem tanta coisa gostosa. Tem tanta... Ai, gente, tem tanto picolé, tanto sorvete. Inclusive, esse final de semana eu não resisti. Mas eu tô deixando pro final de semana. Igual no Brasil, a gente seguia um plano alimentar, sabe? A gente tinha coach, fazia dieta certinha. A gente era bem bitolado, sabe? Era bem restrita a nossa dieta, não podia comer besteira. Mas assim, a gente não passava fome, mas passava vontade das coisas, né? É isso que é terrível. É passar vontade. Então, assim, a gente já deixou, de ir muito rolê, porque sabia que no rolê a gente ia acabar vendo coisas que a gente ia querer comer e não podia. E aí eu falei assim, quer dizer, o mozão falou, né? Ele falou assim, quando a gente estiver lá no Japão, a gente vai ter que soltar a mão, né, da dieta, porque tem jeito, né? Até a gente conseguir voltar pra academia, demora, porque a gente andou pesquisando aqui, as academias japonesas são mais em conta. Porém, a gente é cheio de tatuagem. E aí precisa treinar vestido, né? Calça, blusa de manga comprida, né? No meu caso, que eu tenho tatuagem só
daqui pra cima, né? Meu braço é cheio de tatuagem, então não tem como, né? Eu teria que treinar de blusa, né? Ou com uma segunda pele de manga comprida. E aí, o mozão, ele tem na perna, ele tem no braço, ele tem nas costas, então não tem jeito. Tem no peito, então não tem jeito, tá todo vestido. E aí a gente falou, realmente, na japonesa não tem condição. E as academias daqui, elas são muito caras, as que permitem, né, as que permitem estrangeiros, né, vamos falar assim, ou as que são administradas por brasileiros. E elas são muito caras, a gente estava olhando, a mensalidade normalmente é de 5, 6 mil ienes. Vou deixar o valor aí pra vocês. Eu, mozão e Luna treinando, imagina, é muito dinheiro. Então não tem como, por enquanto a gente tá segurando aí a onda, né? Luna até treina em casa, faz umas calistenia, faz uns treinamento funcional. Eu até cheguei a fazer uns dias, mas, gente, treinar em casa é bom, mas é tanta coisa que te faz desanimar e perder o foco, porque você coloca muitas coisas como prioridade na frente. Você fala assim, não, hoje eu não vou treinar porque eu tenho que arrumar aqui em casa, tal coisa assim, tem que lavar roupa e tal. E você vai deixando de lado. E aí você vai ficando cansado, né, no final do dia, você não quer saber de treinar. E aí foi embora o dia, né? Aí acabou. Aí você fica 1, 2, 3, 4, uma semana sem treinar, então a gente acaba desistindo. Foi o meu caso, eu fiz direitinho uma semana. Aí passou o final de semana e quando chegou na segunda eu não fiz. Aí chegou na terça eu esqueci. E aí vai passando o tempo, você vai, já foi. E aí foi mais ou menos assim que aconteceu, né? A gente veio pra cá e aí a gente tenta treinar. Igual eu tava lá em Hamamatsu, o Dom comigo o dia inteiro. E aí o Dom não deixa fazer nada. Na hora que eu tava começando a fazer a série de agachamento, ele queria ficar embaixo de mim, e como é que agacha com o menino? Não tem jeito. Então, assim, a gente vai desistindo, né? Vai deixando pra lá. E aí, chegando aqui, eu comecei a trabalhar, e o trabalho é muito puxado, e aí eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou fazer pra conciliar, né? Uma academia com um trabalho que eu preciso trabalhar às 8 horas, mais, às vezes, 2 horas de zangueô, né? Que é a hora extra. Nossa, que ânimo que eu vou ter. Que hora que eu vou fazer isso, né? Que hora que eu vou treinar? Tipo assim, eu vou ter que acordar que hora pra ir treinar, sabe? Então eu fico pensando nesses detalhes. Meu Deus, tem uma academia aqui perto? Tem. Mas é um perto assim. A pé não dá pra ir. Se for a pé, você vai gastar tipo 20 minutos, meia hora. Tudo bem, é o cardio. Tá, beleza, mas aí você tem um horário bem restrito pra fazer isso tudo, né? Um horário assim bem reguladinho, cronometrado. E aí, você vai fazer mesmo? Você vai pagar uma academia pra não ir? Então assim, a gente fica pensando em tudo isso. E a gente tem só um carro. E esse um carro que a gente tem fica com o mozão, porque ele trabalha numa cidade aqui próxima. E lá não tem transporte, não tem soguei, né, nessa fábrica que ele tá. Então, assim, não tem como. O carro fica com ele. E aí eu fico, né, matutando de todas as formas. Como que eu faço? Vou pagar uma academia pra não ir? Se eu for, que hora que eu vou? Se eu for, eu vou de bicicleta? Se eu for, eu vou de a pé? Que hora? Eu vou antes do serviço ou vou depois, quando eu chegar morta? Então, assim, tem todas essas questões, né? Então, assim, a gente resolveu esperar mais um pouco, né? E aí agora, como vai estar os 3 trabalhando, eu acredito que vai ficar melhor em questão de grana. Porque, né, a mensalidade é cara. Se for parar pra pensar, né? 3 vezes 6, 18. Quase 20 mil ienes por mês, né? Só de academia. Tudo bem que não é questão de luxo e tal, é questão de saúde, mas para os japoneses é uma questão, assim, é um supérfluo, vamos falar assim, sabe? Infelizmente. Até que no Brasil isso mudou bastante, né? No Brasil, a academia virou questão realmente de saúde, graças a Deus, de você manter sua sanidade, né, em dia e tal. Então, assim, tem todos esses poréns, né? Aqui, gente, a carne que eu falei pra vocês, ela tá pingando, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, é essa aqui, ó. Aí, 3 bifinhos só.
456. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vai estar focando. Aqui, ó. 3 bifinhos. Normalmente eu compro uma bandejinha com 6, mas eu deixei pra ir ontem à noite. E aí era a última bandeja de carne. E aí eu vou conseguir segurar esses próximos dias com ela até a gente receber, né? Porque a gente recebe agora mais pro final do mês. Hoje é dia 22 de julho. E aí a gente recebe no final dessa semana. E aí, gente, é isso, tá? Atualizações sobre academia, é isso. E aí, né, como eu falei, não tô fazendo dieta, mas dei uma limpada na alimentação. Tô falando mais alto por causa da água, tá? Tá ligado? Aí dei uma limpada na alimentação e tô tentando comer assim mais certinho, né? Arroz, uma proteína, né? Uma salada, né? Igual a gente tem muita coisa pronta que facilita bastante. Aqui, por exemplo, ó, a salada, a gente gosta muito de pegar essa opção aqui de repolho, que já vem todo cortadinho, ó. Vem nessas embalagens. Um pacotinho desse dá, acho que 214 ienes, já com imposto. Então, assim, é super prático, a gente, né, vai comendo. Aí eu compro cenoura, pepino, alface. Luna que gosta de mexer com a salada. Aí ela vem e rala, né, a cenoura, rala o pepino, aí mistura com a alface. Aí a gente guarda aqui, ó, nessas vasilhas. Ó, dica pra deixar já tudo organizado, tudo prontinho, né? Essas vasilhas aqui são vida. Comprei no Hakuen. Uma vasilha dessa custa 100 ienes, 110 com imposto. Então, assim, é muito barato. Aí a gente compra, já deixa tudo organizado. A gente deixa tudo organizado na geladeira. Faz a verdurinha da semana, já deixa também na vasilhinha. Aí a carne eu deixo temperada, faço na hora, né? Antes de comer. Agora que a gente vai começar a trabalhar, eu vou ter que pensar numa opção assim, de chegar, na hora que eu chegar do serviço, né? Já fazer a marmita para o dia seguinte. Então, vou tentar continuar fazendo, né? Bife por bife e tal. Igual assim, né? Eu falei com vocês, esse bife aqui, ele tá com uma camada de gordura, né? Tá. Mas, assim, é temporário. É temporário esse tipo de cardápio, assim, que eu tô elaborando. Porque carne de boi aqui no Japão é um troço complicado, porque é muito caro. E, por exemplo, carne moída. Não existe carne moída no Japão. Existe, assim, 70% bovina e eles misturam com 30% carne de porco. Ou seja, gordura, né? Porque é uma carne esbranquiçada. Você olha assim lá na bandejinha, você fala assim, não, isso aqui não é carne de boi. É uma carne esbranquiçada. Então, assim, quando você faz ela, fica gostosa. Mas aí se ela esfriar, ela fica rançosa. Eu não gosto, não curto. Carne de porco, realmente, você tem que fazer e comer na hora. Ou quando você for requentar, né? Não dá pra comer mais ou menos, né? Não dá pra comer assim, vou comer ela fria aqui. Não que você vai fazer isso com outros tipos de carne, mas porco é um negócio diferente, né? Não tem como explicar. Quem gosta de porco sabe como que funciona. E aí, gente, eu tô aqui, ó. Tô arrumando aqui minha carne. Vou almoçar daqui a pouco. Sim, estou acordando tarde, indo dormir tarde, porque estou aproveitando, porque na hora que eu voltar a trabalhar, só Jesus. Aí é ter que acordar cedo, dormir cedo e final de semana acordar 7 horas da manhã, porque eu não consigo ficar na cama muito tempo. Mas é isso, gente. Quem trabalha aqui no Japão sabe como é que funcionam as coisas, né? E aqui o tempo passa muito rápido, muito rápido. Então é um negócio assim, se você acordar tarde, você pisca o olho, o dia já acabou. Mas é o jeito que você tem pra descansar também, não tem outra forma, né? Eu, pelo menos no meu caso, eu trabalho só durante o dia, né? Que eles chamam de hiro. Só trabalho de dia, não faço Nikotai, não faço 2 turnos, eu faço só o turno do dia. Mozão que sofre, porque na semana que ele tá de Yakin, que é a madrugada, que ele chega
Ó, se ele fizer 2 horas de zangueô, que como normalmente ele faz, ele vai, tipo, deitar umas 9 horas da manhã, quase 10 horas já. E aí ele dorme até 4h40, 5h30 da tarde. Ou seja, ele fica o dia inteiro dormindo. E aí quando chega no último dia da semana, né, que ele vai trabalhar na sexta-noite, aí ele sai... Ele chega, né, na verdade, ele chega em casa de sábado de manhã. E aí, como o Dom tá em casa, né, o dia todo, aí ele não consegue dormir muito. Porque dia de semana ainda dá, né, o Dom fica na creche. Mas quando chega no final de semana, ele não consegue. Aí ele mesmo já me manda mensagem, cara, que eu acordar, né, é para chamar ele, tipo, amor, me chama meio-dia. Sendo que ele foi dormir 9, 10 horas da manhã. Então ele não dorme muito. Aí eu até falo com ele, nossa, fica mais um pouco, né? A gente tenta segurar o Dom, né, lá pro fundo do apartamento, pra você poder dormir. Ele fala, não, senão eu perco o meu sábado todo. Só que aí tem os colaterais, né? Chega no final do dia, ele reclama que tá com dor de cabeça, né? E aí ele já sabe que é a falta do sono. Mas é complicado, né, gente? Precisa trabalhar, é isso aí. Aí vai adaptando, né? A vida vai se adaptando. Aí, no final de semana que ele tá de madrugada, a gente tenta aproveitar, assim, né? Igual eu comentei com vocês no vídeo, 2 vídeos passados, né? Que a gente não tá saindo pra lugar nenhum, a gente tá tentando economizar. Mas, como eu fiquei praticamente um mês parada, então isso vai refletir em agosto, setembro. Então, bem provável que a gente também não vá pra casa da minha sogra em Ramalax, e agora em agosto, né, no feriado. A gente provavelmente não vai. Por falta de grana mesmo. E aí, por esse motivo, a gente não vai, né? E aí, acaba que nos finais de semana, a gente tem que inventar alguma coisa pra fazer, porque senão a gente fica só dentro de casa. Porque tá muito calor, muito calor. Aí, o que a gente faz? A gente espera o dia acabar, porque realmente não dá pra ficar saindo de dia. Tá muito calor, muito quente. Tá fazendo quase 40 graus todo dia, com a sensação térmica, assim, de mais uns 3, 4 graus. Então, assim, essa última semana até que tava mais ameno, tava batendo, assim, 30 graus, 28, 30 graus. Mas teve dia que, assim, tava fazendo 30, 31, com a sensação de 37. Então, assim, tava bem complicado. E aí, quando chega no final de semana, a gente espera o dia acabar, né? E aí a gente sai, assim, na hora que já não tem mais sol. Aí, na hora que a gente sai, assim, na porta do apartamento, aquele bafão, aquele calor. Aí a gente corre pra dentro do carro, liga o ar e vai dar uma volta. É isso que a gente tem feito. Ou a gente vai num parque aqui próximo, ou a gente vai pro Donk, que o Donk fecha meia-noite. Então a gente vai pro Donk bater perna, ou às vezes comprar alguma coisinha. Igual teve um dia aí pra trás que a gente foi comprar sorvete, a gente foi comprar umas bebidinhas pra gente experimentar. A gente comprou o Ramonet, da última vez a gente comprou o Ramonet original, na garrafa de vidro e tal. Então, assim, a gente vai dando jeito, né? O Dom adora passear. Falou com ele que é pra passear, ele gosta de nem que seja ali embaixo, né? Na rua. Ontem eu saí com ele e fui ali na rua. Mas tava muito calor. O pobrezinho, assim, tava, sabe, escorrendo suor, assim, ó. Tadinho, morro de dó. Mas ele ama passear, ama. Ele não gosta de ficar dentro de casa. Na hora que ele percebe, assim, uma movimentação, que ele vê que o pai dele pôs um chinelo, assim, tá ameaçando abrir a porta pra descer, pra pegar alguma coisa no carro, ele pergunta, passear, pai? Passear? Fala do jeitinho dele, né? E aí a gente percebe que ele também não aguenta ficar só dentro de casa. Eu fico morrendo de dó, porque, né, 4 pessoas intocadas dentro do apartamento o tempo todo é complicado, complicadíssimo. Aí no último vídeo eu comentei com vocês que eu tava esperando pra gente começar a trabalhar, né? Luna e eu. E aí a gente começa essa semana, graças a Deus. Eu não sei muitas coisas sobre a fábrica, eu só sei que é uma fábrica de patinco, de peça de patinco. Patinco é aquele jogo, é tipo cassino, né? É tipo... Acho que no Brasil é como se fosse o que eles chamam de bingo, né? Que são aquelas casas que o pessoal vai pra apostar mesmo, né? Que tem aquelas máquinas de caça-níquel e tudo mais. No Brasil, acho que ainda tá proibido, né? Aqui não, que o pessoal gosta muito, é liberado, é jogo de azar, mas é liberado. E
praticamente a cada esquina tem uma dessa. E elas são gigantescas, são enormes essas casas de aposta. E é um lugar bonito, um lugar todo fechado, né? Justamente pro apostador não ver a hora passar. É um lugar bem bonito. Eu nunca entrei em nenhum pachinko aqui no Japão, mas procurei saber, né? Vídeo, foto. E tem essas máquinas. E aí a gente vai trabalhar numa fábrica de manutenção dessas máquinas, né? Manutenção, de fazer também máquina nova. Eu ainda não tenho os detalhes sobre o que eu vou fazer, mas é um baito, é um serviço temporário. Não sei se eu comentei com vocês, eu tô tirando minha carteira, tô transferindo, né? Minha carteira, acho que sim, né? Comentei com vocês. Tô transferindo minha carteira do Brasil. Gente, como é complicado, como demora esse processo. Inclusive, eu tenho que dar uma estudada. Eu tenho aula esse final de semana. Aí, aula prática, aula de direção. Aí, é um baito, né? Um serviço temporário. Então, enquanto eu tiver nesse processo, né? Transferir a carteira, eu vou fazer nesse baito. Porque tem bastante serviço para mulher aqui na região que a gente mora. Porém, minha gente, tem que ter carteira, tem que ter carro próprio, né? Tem que ter condução própria. E para poder se deslocar, né? Porque eu não tenho o nível de enrolô que eles precisam, né? E tem muito serviço, bastante serviço, paga bem, sabe? A hora trabalhada, mas que precisa de ter condução própria. Então eu vou correr atrás aí de transferir. E até o final do ano vamos ver se a gente já vai estar com outro carro pra eu poder trocar de serviço, né? Pegar um serviço melhor. Oi, gente, voltei. Algumas horas se passaram aqui. Luna acabou voltando da prefeitura bem rapidinho, então depois que ela voltou eu tava fazendo a minha unha. Acabei de fazer. E aí, gente, voltando a falar aqui com vocês, é o seguinte, já falei sobre o serviço, né, com vocês, a gente começa essa semana, e aí eu vim bater um papo com vocês. Eu acho que eu nunca falei sobre isso tão abertamente com ninguém, acho que nem com o mozão, mas quando a gente veio pra cá, eu fiquei 3 meses praticamente sozinha, né, em casa com o Dom. O Dom ficou na creche lá em Hamamatsu, tinha um pouquinho menos de um mês, mas eu fiquei muito sozinha. Claro, eu tava gravando, fazendo conteúdo pra vocês, né, e tudo, registrando, né, as coisas da cidade, né, passeando, tava super empolgada no início, né, não que eu não esteja hoje, mas hoje eu acho que, sim, já me adaptei mais, já tô mais acostumada, né? Porque no início tudo é maravilhoso, né? A gente tá sempre muito empolgado com tudo. Aí naquele início eu lembro que tava muito frio, então, assim, pouco que eu conseguia sair de casa, né? Que eu registrava, filmava pra mostrar pra vocês, assim, era com muita dificuldade, né? Porque mesmo saindo a pé, mesmo saindo de bicicleta, tava muito complicado por causa do frio. Eu acho que por Hamamatsu ser litoral, lá venta muito, faz muito frio, gente, muito frio. E a gente chegou assim, tava no finalzinho do outono, tava a coisa mais linda, né? As árvores todas em tons de marrom, aquele amarelo mais queimado, né? Tava a coisa mais linda. Alguns tons de vermelho, aquele vermelho mais puxado pro terracota, né? Tava lindo, tava a coisa mais linda. Eu lembro que eu ficava super empolgada e queria fotografar tudo, queria filmar tudo, né? Coisa linda. E aí o cenário foi mudando, né? Foi ficando muito mais frio. E aí a gente teve uns momentos assim de neve, né? A gente viu muito pouca neve, né? Lá em Hamamatsu não nevou. Foi nevar, a gente tava saindo de lá. Que foi nevar. Deu assim uma neve. Até filmei pra vocês, mostrei lá que ia pegando assim no carro, tava ventando tanto que batia a neve assim na lateral do carro, parecia que tava jogando espuma no carro pra lavar, sabe? Tava muito surreal assim pra mim, sabe? Não entrava na minha cabeça que aquilo ali tava acontecendo. Foi muito engraçado. E aí a gente chegou aqui, já tinha acabado a neve, já tinha passado. A gente chegou assim,
Tinha um pouquinho de neve, assim, em cima né, na copa das árvores, em cima dos telhados aqui das casas aqui da frente. E, e tava muito frio, muito frio. Eu lembro que a gente saiu, assim, algumas vezes pra dar uma voltinha, né? Porque a gente chegou numa semana e Luna chegou na semana seguinte. E aí a gente saiu, assim, na vizinhança pra dar umas voltinhas, né? Até com Dom a gente saiu. Tava muito frio, eu fiquei com muito medo dele ficar resfriado. Porque lá em Hamamatsu eu saí com ele um dia, mesmo ele todo cheio de roupa, cobri ele com cobertinha e calça e tudo, né? Tudo certinho, mas mesmo assim ele ficou dodóizinho. Eu fiquei morrendo de dó. E aí eu fiquei com medo, né? De ficar andando aqui com ele também. E aí a gente ficava segurando pra não dar aquelas voltinhas, né? Eu sempre falava quando eu era criança, a gente mudava muito, né? Meu pai trabalhava com telefonia, então praticamente todo ano a gente estava numa cidade nova, uma cidade diferente. E aí eu sempre pedia pra minha mãe, quando a gente chegava na cidade, eu pedia pra ela pra dar uma voltinha no quarteirão, pra conhecer o bairro, né? E realmente eu dava umas voltinhas. E aí eu falei com a Luna quando ela chegou, assim, vamos dar uma volta no quarteirão. E aí a gente andou aqui o bairro, que é bem bonitinho. Eu até comentei isso com o mozão ontem, quando a gente foi no mercado ontem à noite. A gente foi bem rapidinho comprar os negócios que estavam faltando. Aí eu comentei com ele que eu nunca esqueço. O primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente chegou a... Foi de tarde? Foi de tarde que a gente veio visitar esse apartamento aqui pra ver como que ele era e tal, né? Pra ver onde que a gente ia morar. E aí eu lembro que eu achei aqui muito esquisito. Pra não falar assim que eu achei feio, né? Eu achei muito esquisito, porque comparado com o Hamamatsu, nossa, a Hamamatsu é a coisa mais linda. Aquelas casinhas assim, parecendo casa de boneca, sabe? Aquelas casinhas todas. Parece que pegou a casinha prontinha e colocou assim, ó. Uma do lado da outra. É a coisa mais linda. Muito lindo. E aqueles prédios bonitos, né? A cidade à noite é toda iluminada. A coisa mais linda. E aí, quando a gente chegou aqui, tudo escuro. E aqui é uma cidade do interior mesmo. E aqui tudo escuro, uma casa aqui, outra casa lá na frente, e aquele era um tanto de lote vago, porque não tinha plantação, né, de arroz ainda, tava tudo seco, aquela parecia terra abandonada, né? Aquela terra árida, aquela terra improdutiva. Hoje tá a coisa mais linda, tudo verdinho. Só que aí quando a gente chegou eu achei muito esquisito, muito estranho. Hoje eu já tô acostumada, né? Hoje eu já, nas minhas andanças aqui, eu vou nos lugares estratégicos aqui que eu acho lindo. Que eu já sei como são, aí eu vou e fico admirando, e fecho os olhos, fico escutando os passarinhos, o barulho do vento. Ah, eu amo, gente. Sou bem suspeita, porque eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de curtir, assim, as paisagens, né? No Brasil, eu quando eu era... ainda tava solteira. Meus rolês eram praia. Sempre gostei de ir pra praia. E aí, quando eu conheci Mozão, a gente conseguiu fazer 3 viagens antes de eu engravidar do Dom. Aí a gente foi pro Rio, pra praia, né? Fomos pra... Na nossa lua de mel, a gente foi pra Porto Seguro. Gente, que rolê maravilhoso. A gente ficou 6 dias lá, mas... Nossa... Eu ainda consigo fechar os olhos e lembrar da sensação, sabe? De ter viajado pra lá. Aí na semana seguinte nós fomos para São Paulo, porque foi aniversário de 15 anos da Luna e a gente foi visitar o bairro da Liberdade, né, o bairro japonês lá em São Paulo. E aí eu fui levar a Luna como se fosse um presente, né? Quer dizer, foi o presente dela, né, de 15 anos, foi essa viagem. Nós ficamos 4 dias com ela lá. E depois, quando eu já tava grávida, a gente foi... Eu lembro que eu nem tinha... Acho que eu não tinha nem 3 meses de gravidez. Aí a gente já tava com Fusquinha. Aí fomos pra São João del Rei. Sim, gente. Pegamos o Fusquinha, saímos de BH e fomos pra São João del Rei. Na cara e na coragem. Peguei um final de semana. Porque assim, eu trabalhava ou sábado ou domingo. Não tinha final de semana livre pra mim. Só que eu tinha mudado de horário, eu tinha ido pra de manhã. Então eu trabalhei a manhã toda, saí acho que 2 horas, 2h30, e já fomos direto. Passamos no restaurante, almoçamos e já fomos direto pra São João del Rei. E aí fomos Tiradentes e São João del Rei, né? Uma do lado da outra.
Aí ficamos em Tiradentes, né, hospedados, e na manhã seguinte fomos para São João del Rei. Nossa, que rolê gostoso, viu? Sempre agradeço ao Felipe Lúcio. Felipe, que rolê gostoso, viu? Foi indicação dele. E aí foram essas viagens que nós fizemos, né, no Brasil, antes da gravidez do Dom. E aí depois que o Dom nasceu a gente não viajou mais, porque é muito complicado, né, viajar com bebê, viajar com criança pequena. E aí viemos pra cá. A primeira viagem do Dom já foi uma viagem internacional. Aí viemos pra cá. Mas eu nem sei porque que eu fui pra esse caminho, pra esse assunto. Bom, enfim, na verdade eu queria contar pra vocês o seguinte. Quando a gente veio pra cá, eu fiquei sozinha, né? Fiquei praticamente 3 meses sozinha. E aí bateu, gente. Bateu aquelas inseguranças, aquela ansiedade, né? Aquela solidão que já tinham me avisado que eu sentiria. E que eu falei assim, não, tranquilo, aqui no Brasil a gente já fica super sozinho mesmo. A gente quase não vê, né, nossos parentes e tal. Minha sogra estava pra cá, minha mãe e meu pai moram numa cidade distante, né, da cidade que a gente morava. Então, assim, pra gente visitar eles era assim, a cada mês ou a cada 2 meses, sabe, pra gente se encontrar. Quando eles iam lá em casa era mais raro, né? Eles também tinham as coisas deles para fazer, então assim, a gente conseguia se ver ou uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Então assim, eu falava assim, não, vou tirar de letra, ficar sozinha no Japão é de boa, tranquilo. Até chegar aqui no Japão. Minha gente, não é fácil. Eu acho que eu nunca comentei isso com vocês, mas não é fácil. Eu cheguei assim, com aquela expectativa de que eu ia chegar e já arrumar um emprego, colocar o Dom na creche, começar a trabalhar e a gente já começar a juntar o dinheiro para pagar as dívidas, né? Porque a gente veio com dívida para cá. Então, é aquela expectativa, né? O Mozão ainda chegou, ficou em casa uns 10 dias para começar a trabalhar. E aí também, né, tinha aquela pressão de, nossa, eu preciso também, né, trabalhar para ajudar, né? Porque só uma pessoa trabalhando não dá. Tudo bem que era só eu, ele e o Dom, né? Mas aí tinha aquela expectativa, Luna tá vindo, Luna tá vindo. Então ficava aquela coisa. E aí aquilo foi juntando e tinha noite que eu não conseguia dormir. Tinha dia que eu tava totalmente sem paciência, principalmente com o Dom. Porque ele ficava praticamente o dia todo comigo, né? Ele ficava 24 horas agarrado comigo. E aí quando ele foi pra creche pra eu poder trabalhar, eu trabalhei só 8 dias. E aí eu ficava esses dias, né, que ele tava na creche, eu tava sozinha, totalmente sozinha, né, dentro de casa. E entre aspas, presa dentro de casa, porque tava muito frio. Tava frio tanto fora de casa quanto dentro de casa, né, porque o apartamento que a gente tava, ele era grande. E ele era desses apartamentos mais antigos, de alvenaria. Então, assim, ele era muito gelado, muito gelado. E aí eu tinha que ficar no quarto, porque o quarto era o que tinha o ar quente. E aí ou eu ficava no quarto com o ar quente, e aí a minha distração eram vocês, era editar vídeo, era aprender a fazer capa, né, das thumbs, né, dos vídeos. E aí eu ficava me dedicando, né, ao canal e tal. E eu lembro que eu produzia bastante conteúdo no início, tava com bastante vídeo adiantado, tinha vídeo para daqui 2 meses. E aí eu fui ficando assim, sabe, numa deprê, assim, e pensando assim, meu Deus, né, eu preciso começar a trabalhar pra gente ter dinheiro, o dinheiro que a gente trouxe é pouco e tal. E isso, como diz o outro, né, isso aí a Globo não mostra, né, essa parte assim daquela deprê que dá quando você chega. E dá uma saudade, né? Você chega assim, você fala assim, nossa, o que eu fiz, né? O que eu fiz da minha vida? Eu vim pra cá com aquela expectativa de mudar de vida, né? De ter segurança, de colocar meus filhos para estudar uma outra língua, de a gente ter contato com uma outra cultura, né? É uma cultura, né, que vem da descendência do meu marido e tal.
é uma coisa assim que eu nunca tinha imaginado pra minha vida morar no Japão. Nunca, gente. Sério, nunca passou pela minha cabeça. Quando a gente se conheceu, eu e o mozão, a gente se conheceu, eu tava juntando dinheiro pra ir embora pra Portugal. Olha, pra você ter uma ideia, né? Eu tinha aquela expectativa assim de juntar uma grana, pegar a Luna e ir embora pra Portugal. Porque eu não via expectativa ficando no Brasil. Tudo tava muito difícil, tudo muito caro. Eu morava de aluguel. Gente, sério, eu não sei como que eu fazia. Eu trabalhava na companhia aérea, que eu trabalhava em 2000. Trabalhei lá de 2017 a 2020. Início de 2017 a meados de 2020. Deu 3 anos e meio. E aí, eu não ganhava nem R$ 1.000 lá. Porque eu entrei ganhando 1.000 e pouquinho. E aí eu fiquei acho que um ano e meio como atendente, né? Com o telefone o tempo todo no ouvido. E aí virei suporte. Fui dar suporte pro pessoal que ficava sentado. E aí eu ficava andando, né? No meio deles, fazendo o que eu tinha que fazer, né? Chegava no computador deles, colocava minha senha, fazia o que eu tinha que fazer e saía, ia pro próximo. Então eu ficava muito em pé. E aí a gente ganha muito pouco, porque não tem comissão, né? Você não faz venda nenhuma, então... A sorte é que a gente tinha os cartões, ou alimentação e refeição. E hoje eu fico pensando, gente, como que eu conseguia fazer isso, né? Tinha um aluguel para pagar, um aluguel de R$ 600. Eu ganhava menos de 1.000. Aí tinha os cartões pra gente se alimentar, né? Luna e eu, porque eu entrei lá no início de 2017 e me divorciei no final de 2017. Então, assim, tinha pensão, né? Pensão que a Luna recebia, né? Mas era assim, era tipo uma ajuda, né? E eu fico pensando, gente, como que eu conseguia? Como que eu dava conta? Isso porque eu ainda dava rolê, viu? Eu saía, final de semana, eu saía com meus amigos. Quando a Luna tava pra casa do pai dela, eu, pra rua. E eu não ficava em casa, não. E aí, quando dava feriado, assim, emendava as folgas, a gente comprava passagem, eu e meus colegas lá dessa companhia aérea, a gente comprava as passagens, porque a gente tinha benefício, né? Então pagava só a taxa de embarque e, rachava fora pra praia. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, como que eu dava conta? Como que eu fazia isso? Aí saí da companhia aérea e aí no final do ano fui pra uma agência, né, de viagens, uma agência grande. E aí ganhava bem, ganhava tipo 3 vezes mais, né, do que eu ganhava na companhia aérea. E aí comecei a juntar dinheiro porque eu tinha essa coisa assim de que eu ia embora, eu não ia ficar no Brasil. E aí já tinha juntado assim, acho que uns 3 meses de uma grana boa, sabe? Assim, tipo, R$ 1.000 eu conseguia separar por mês. Já tinha separado uns 3 meses. E aí conheci Mozão. E aí quando eu conheci Mozão, eu falei pra ele no dia do nosso primeiro date que a minha intenção era ir embora pra Portugal. Que eu ia pegar a Luna e ir embora. Só que assim, eu ainda tava pensando como é que eu ia falar isso com o pai dela, né? Porque eu precisava da autorização dele, que ela ainda era menor. E aí isso tava na minha cabeça, mas era tipo assim, vamos ver, né? Quando que eu vou conseguir fazer isso. E aí, gente, vim parar no Japão, olha pra você ver. Quando a gente tava namorando, Mozão e eu escutando as histórias, né, dele ter morado aqui. Já é a terceira vez dele aqui, né? Então, assim, escutando as histórias e tal. E aí eu comecei a me imaginar aqui. E aí a gente começou a amadurecer o pensamento, né, pra vir pra cá. E aí ele me apresentou um canal de um casal que mora aqui, que tinha chegado há pouco tempo, acho que eles não tinham nem um ano de Japão. E eles contando, né, como que é a vida aqui, os custos, né, quanto que é um salário, o que eles têm de gastos, né. E aí eu lembro que daí pra frente meu pensamento era só em estar aqui. E como que o pensamento da gente tem poder, né? A palavra tem poder, o pensamento é muito poderoso, né? Se a gente pensa, idealiza e planeja, a gente consegue. Pode ser difícil, pode ser demorado, mas a gente acaba conseguindo.
E aí o vídeo de hoje é mais com esse intuito, de falar pra vocês que não é fácil estar aqui. Não é fácil mesmo abrir mão de uma vida, né, no nosso país de origem. É o nosso país, onde fala a nossa língua, onde tem os nossos amigos, onde está a nossa família. E a gente deixa tudo isso para trás em busca de uma vida melhor pra gente, pros nossos filhos, né? A gente veio em busca de segurança, a gente veio em busca de um salário melhor, né? Porque quem acompanha a gente há mais tempo sabe que eu cheguei até a entrar num supermercado perto de casa, né? Pra trabalhar, mozão e eu. Porque a gente já não estava conseguindo nada na nossa área. Quando conseguia, eu pelo menos ficava 5 horas no trânsito, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. De carro era inviável. Moto, só o mozão que tinha moto na época. E eu não pensava em ter carteira de moto nem tão cedo. E aí, a gente larga tudo para trás e vem em busca, né? Vem em busca de um sonho, de uma vida ideal. E cá estou eu, né? Cá estamos nós. Mas aí esse vídeo é mais pra isso, sabe? Pra você que larga tudo pra trás, que deixa tudo pra trás e vai em busca de uma vida melhor pra você, pros seus filhos, né? Pra sua família. Não desiste não, dá uma chance. Se você veio pro Brasil, veio do Brasil pro Japão recente, né? Se você tá com essa vontade de vir ou se você já está aqui, dá uma chance, né? A gente tá aqui há 8 meses, né? Um pouco mais de 8 meses. Ainda não estamos estabilizados. Claro, já progredimos, né, em algumas coisas, já prosperamos, mas ainda está bem longe do ideal, né, que a gente busca. Mas a gente não desistiu, a gente está com a expectativa ainda muito alta, né, para que a gente consiga as nossas coisas, né, a gente conquiste as nossas coisas. Eu só falo isso, não desista, dê uma chance. O Japão é um país muito bom. É um país muito seguro, é um país acolhedor, embora a gente saiba que é um povo mais reservado, é um povo que tem assim regras muito rígidas, mas é um país maravilhoso. Então assim, aqui não é o Brasil. No Brasil a gente dá jeito pra tudo, né? A gente sempre tem um jeitinho de resolver tudo. Aqui não, aqui eles têm regras, aqui eles têm leis. Então aqui você tem que andar muito, né, dentro da linha. Então assim, se você tiver esse jogo de cintura, né, de conseguir se adequar a essas regras, de conseguir fazer do jeito certo. Igual hoje eu tava separando aqui um lixo pra descartar. Tem saco pra tudo. Saco do queimável, saco do reciclável. Tem uma tabela com os dias certinho que você vai colocar cada lixo. Então tem o dia do metal, tem o dia do alumínio, que é diferente do metal, tem o dia do vidro, tem o dia, por exemplo, eu comprei um jogo de panelas, mas eles são muito ruins, muito fraquinhos. E aí eu vou descartar. E aí não pode ser em qualquer lugar, não pode ser em qualquer dia da semana, tem o dia certinho e tem o saquinho certinho. E eu não tenho esse saquinho, é um saquinho próprio para esse tipo de descarte. E aí eu tive que separar aqui no canto, porque eu tenho que ir na farmácia procurar esse saquinho para poder descartar o lixo. Então assim, aqui eles têm regra para tudo. Se eu fizer o descarte incorreto, o lixo vai aparecer lá na lixeira com uma etiqueta, escrito lá que está errado, que eu devo colocar no lugar certo, na data certa, no saquinho certo. Então assim, não adianta, tem que fazer do jeito que eles pedem para fazer. E é por isso que funciona, porque tudo tem regra, tudo tem o dia certinho, o jeito certinho de fazer. Oi, gente, tô aqui editando o vídeo, né? Terminando de editar e percebi que tá sem o finalzinho, tá sem a despedida. Eu devo ter desligado para verificar se estava tudo certo e na hora de voltar para me despedir não devo ter apertado o botão. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem acompanhado. O vídeo de hoje ficou bem longo, espero que vocês gostem. Mas é isso.
Foi aí um desabafo, né? Pra falar um pouquinho aí de como é viver aqui, de como é ficar sozinha aqui num país diferente, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Dãozinho tá aqui, acabou de chegar da creche, né, filho? Tá aqui comendo o biscoitinho dele. Mas é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar. Deixem um emoji de óculos pra eu saber que vocês chegaram até aqui. Compartilhe com seus amigos. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.